Tá, irmãos? A paz do Senhor. Aqui quem fala é Elisa Rios. Eu não moro no Brasil, né? Como vocês sabem, moro aqui na América. E hoje eu vou estar fazendo mais um vídeo de revelações que o Senhor me deu hoje pela manhã, tá, irmãos? Hoje pela manhã, chocante, mas necessário ser contada, tá bom? E nós vamos falar hoje sobre os selos. No Apocalipse aqui, Apocalipse 6, nós vamos falar de 4 selos, tá? Que o Senhor me revelou hoje. Aqui o capítulo 6 de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Então saiu outro cavalo vermelho ao seu cavaleiro. Foi dado o poder para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, vou estar aqui falando só até o 4º selo. 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, que dizia, vem. Olhei e vi um cavalo amarelo. O seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Até o 8, tá, irmãos? Que eu vou estar aqui falando. Até o 8 foi até onde o Senhor me falou, tá? Agora eu vou estar contando para vocês as visões do que o Senhor tem me mostrado, tá? Aqui, como eu falei para vocês aqui no primeiro versículo, né, do versículo 6, né, do capítulo 6, fala aqui, então viu o Cordeiro quebrar o primeiro dos 7 selos, e um dos 4 seres viventes gritou com uma voz de trovão, põe-te ao caminho. Olhei e vi um cavalo branco. Aqui eu vou falar, eu vi o cavalo branco, irmão. Eu vi um cavalo branco nas nuvens, já contei para vocês em outras ocasiões. E eu vi também um cavalo branco na cidade de Jerusalém. Essa pessoa, ele tinha uma coroa na cabeça e na frente dele tinha um boi. Um boi, parecia um Nelore, mas ao mesmo tempo que ele parecia um Nelore, parecia que ele virava um porco, tá? Ele virava um porco. Foi isso que eu vi, tá? Esse foi o cavalo branco que o Senhor me mostrou, tá? Então, o segundo cavalo, que é o cavalo vermelho, né? Depois do Cordeiro quebrou o segundo selo, no verso 3, quebrou o segundo selo e ouvi o segundo ser vivente dizer, vem. Desta vez surgiu um cavalo vermelho e ao seu cavaleiro foi-lhe dada uma espada e autoridade para tirar a paz da terra, de forma
a que os homens se matassem uns aos outros. Então, esse cavalo vermelho, irmão, como eu falei em outros vídeos, eu vi um cavalo vermelho entrando no palácio de Buckingham, na Inglaterra, tá? E antes, quando ele ia entrando naquele pátio, né, lá do palácio Buckingham, tem aquela grade, antes dele entrar totalmente na grade, ele dava um coice e entrava dentro do palácio de Buckingham. Lembrando a vocês que eu falei em outros vídeos também que o Senhor me mostrou uma visão do príncipe Charles, aonde ele fica ali, onde eles fazem a coroação, onde ele senta ali para coisas importantes, e eu vi a Kate Middleton em frente ao príncipe Charles. E quando ela estava na frente do príncipe Charles, ela estava sem coroa e ela estava com o príncipe Louis na frente do príncipe Charles. E uma mão que não tinha auxílio de braço, ela tirava a coroa da cabeça do rei Charles e colocava na cabeça do menino, do Louis. E uma voz dizia assim: o rei da Inglaterra é um menino. Eu relatei esse relato aqui para vocês do selo, do cavalo vermelho, tá? Então, quem vai comandar a Inglaterra vai ser a Kate Middleton, através do filho dela, o Louis, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou. E eu também relatei em outros vídeos também sobre 3 cavalos que estavam à beira de um rio. Eles cavalgavam normal, era um cavalo preto, vermelho e amarelo, assim meio pardo. E aquele rio estava cheio de sangue. Então aqueles 3 cavalos, eles cavalgavam e entravam no rio. Quando eles entravam no rio de sangue, somente o cavalo do meio, que era o vermelho, ele baixava a cabeça e bebia aquela água ensanguentada. Foi isso que o Senhor me mostrou do segundo cavalo, que é o cavalo vermelho. O terceiro cavalo preto, né, que o Senhor me mostrou, eu vi o cavalo, como eu falei para vocês, que ele estava na beira da água do rio, mas ele não bebeu, ele não desceu a cabeça dele para beber a água, tá? Então eu falei em outros vídeos sobre o batismo do anticristo, que acontecerá ali debaixo daquelas pirâmides do Egito. Ali passa uma água corrente, irmão, é como um rio. Ou como, sabe quando dá uma cachoeira e que desce, sai correndo a água? Era daquele jeito. E eu via, era uma água corrente ali debaixo da pirâmide, tá? Que corria. Então eu via o anticristo, ele entrava dentro daquela água, parecia assim uma piscina, mas era água corrente, tá? Ela não era uma piscina porque ela não fechava, sabe, assim, quadrada. Ela era aberta, era uma vala assim, sabe? Longa, que a água passava assim por meio. E quando ele entrava, ele mergulhava. E quando ele mergulhava dentro da água, ele falava que tinha recebido o batismo de Adão, tá? De Adão. Eu já falei isso para vocês em outros vídeos também, que eu já relatei, tá? Sobre essas visões que o Senhor me deu. E eu via como era 10 chifres, né? E um pequeno chifre saía no meio daqueles 10 chifres. Um chifrinho era pequeno, mas ele crescia. E ele crescia, ele ficava maior do que os demais. E esse chifre, ele tinha um olho e tinha uma boca assim do lado. Eu via que tinha um olho e tinha uma boca, tá? Foi isso que o Senhor me mostrou lá debaixo das pirâmides, tá? Então aqui Deus, hoje, a revelação de hoje que o Senhor me deu do 4º selo, tá? O 4º selo, que é o selo do cavalo amarelo, tá? Nós vamos ver aqui o 4º selo. E quando o cordeiro quebrou o 4º selo, de novo a ordem foi dada, desta vez pelo 4º ser vivente. Vem! E saiu um cavalo amarelo, e quem o montava chamava-se Morte, e era seguido de perto pelo inferno, e receberam o domínio sobre a 4ª parte da terra, a fim de matar com a guerra, fome, peste e por meio de animais
ferozes, tá, irmão? Então, o Senhor me mostrou que no quarto selo, que será aberto, o anticristo será apresentado às nações da terra. Eu vi grande alvoroço pela face da terra inteira. No quarto selo, eu vi, o Senhor me mostrou os selos. Era como se fosse, sabe, um pergaminho enrolado, comprido. Ele tinha 7 selos. Aí ele me mostrava o quarto selo. No quarto selo ele abria, ele arrancava aquele selo vermelho. Ele arrancava. E quando ele arrancava aquele selo vermelho, o Senhor naquela hora me dizia que o anticristo ascenderá ao trono como anticristo no quarto selo, tá? Eu via o anticristo nas ruas, uma multidão de gente adorando, ovacionando ele, e ele tinha na mão, ele estava vestido de roupa vermelha, mais magro do que ele é hoje, porque eu já falei para vocês quem é, né? Então, ele estava mais magro do que ele que é hoje, e ele estava vestido numa roupa vermelha, e na mão dele tinha um arco, sabe aquele arco que você pega assim, de arco e flecha, assim, ó. Ele tinha na mão uma flecha e na outra o arco. E ele tava com as duas mãos para cima, com as duas, e depois ele baixava. Quando ele baixava, eu via que era o arco. E aquele arco era como se fosse de ouro. Ele era como de ouro, irmão. Era dourado como ouro. Agora, se vai ser de ouro, não sei, mas parecia ouro, tá? Então, o Senhor me mostrou, né? E as pessoas estavam tomando, comemorando, celebrando a chegada desse homem do pecado, tá, irmão? Que eu já falei para vocês. E depois eu via ele sentado de novo no templo de Jerusalém. Ou seja, o templo de Jerusalém será construído entre o selo 3, né? O selo 3 e certeza que o selo 4... O 4 já vai estar, na hora que abrir o quarto selo, com certeza o templo já está reconstruído, tá, irmão? O quarto selo, tá? Então, eu vi ele sentado no trono, lá dentro do templo, do novo templo de Jerusalém, tá, irmãos? E tinha uma verdadeira adoração por ele nas ruas. As pessoas endeusavam ele, tá? Então é um perigo muito grande. Foi hoje que o Senhor me falou que no quarto selo, entendeu? O anticristo ascenderá ao trono. No terceiro ele vai se batizar nas águas do Nilo, ali debaixo das pirâmides. E no quarto ele vai estar já como anticristo, tá? Ele ascenderá ao trono de anticristo, tá? Então, daí, como o homem do pecado, né? Como vocês veem aí em Ezequiel que fala dele, né? Porque agora, peraí, ui. Aqui segunda Tessalonicenses, né? Irmãos, aqui é a partir do 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Porque as pessoas muita gente, não tô falando dos cristãos, das pessoas vão estar tão adorando este homem que vão colocar ele no trono lá de Jerusalém, entendeu? E ele vai sentar-se no trono, entendeu? Vi ele sentado de novo, é a segunda vez que eu vejo sentado ele, entendeu? Que ele vai querer ser Deus. Não se lembram de que quando eu ainda, no verso 5, não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhe falar essas coisas. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que
o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganosa. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que o poderia salvar. Por esta razão, Deus lhe envia um poder sedutor. Vê que ele vai seduzir as nações e enfeitiçar, irmão, enfeitiçar as nações. Um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Entendeu, irmão? Então, não estou de brincadeira. Hoje o Senhor me mostrou isso sobre o quarto selo, sobre todos os selos, e o quarto selo é aonde o anticristo vai se ascender ao trono, né? O primeiro selo que eu falei para você é um cavalo branco que eu já vi lá em Jerusalém. Como eu falei para vocês, que era na frente dele tinha um boi e aquele parecia um Nelore, mas ele não tinha cupim, e ao mesmo tempo que ele era um boi, ele parecia um porco grande, gordo, tá? No segundo selo é o cavalo vermelho na Inglaterra. O cavalo vermelho vai perseguir a igreja do Senhor. Então, irmãos, não vamos ter tempos bons, não, irmão. Nós temos que apegar-nos ao Senhor Jesus, tá? E o terceiro selo vai acontecer o batismo desse anticristo, tá? Do homem do pecado, que aqui tá em Ezequiel, tá? Ezequiel não, perdão. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? A partir do verso 4. Então, no quarto selo, o Senhor me mostrou o cavalo amarelo, tá? É o anticristo, ascenderá ao trono, sentado no trono, numa poltrona enorme dentro do templo de Jerusalém, tá? Foi isso que eu vi, entendeu? Eu já falei para vocês quem é o laranjão, quem é o cavalo pardo, eu já falei para vocês aqui, tá? Tá bem esclarecido, não haja dúvida, porque a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir, irmão. Queremos nós ou não, ela tem que se cumprir. Então Deus está alertando o seu povo, a sua igreja, para que não caia nas mentiras do inimigo, tá? Então eu vi ele vestido todo de vermelho, com púrpura, vestido de vermelho e com arco na mão, tá? De flecheiro. E o arco parecia de ouro, eu acho que era de ouro, tá? Ele tava com as duas mãos, a flecha e o outro o arco, e ele tava desse jeito, ele tava com as duas mãos para cima e o povo o adorando de tal maneira, evacionando ele de tal maneira que só o sangue do cordeiro. Então, irmão, tá aqui essa mensagem que o Senhor me deu hoje pela manhã, e agora eu vou estar fazendo outro vídeo sobre o estado de São Paulo, tá? Irmãos, por hoje é só essa mensagem que eu queria deixar para vocês em nome de Jesus. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, amém?